Tem alguma coisa na tela? Ah, então vocês não estão vendo nada do que eu estou compartilhando, né? Por essa pergunta. Não, eu tô vendo, sim. É um Tá. pouco da história. Biotecnologia começou com os Isso seres aí. Isso humanos. aí. Beleza. Os slides estão passando. Show. Isso. Professor, boa noite. A sala vai ser gravada? Acabei de gravar. Começar a gravar. Tá, então eu posso disponibilizar no Drive mesmo, onde vai estar tudo lá, né? Aulas, cronogramas, avaliações. Link do Google Drive, já deixei aqui no chat e tem no e-mail que eu mandei para vocês que tinha também o link dessa reunião, tá? Então comecei a gravar agora, obrigado pelo aviso aí, Fabrício. Beleza. Então a gente tem algumas maneiras, né, de fazer essa seleção. Essa seleção a gente pode fazer uma técnica muito simples, simplesmente bater o olho, identificar aquelas características que interessam para a gente e escolher aquele micro-organismo, aquele organismo, né, aquela planta. Ou a gente pode introduzir DNA, né, introduzir material genético para forçar uma expressão de algo que a gente deseja nessa planta, né, nesse organismo, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é selecionar os indivíduos com as melhores qualidades, que mais interessam para a gente, e cruzar eles, né? Fazer com que eu tenha uma prole, uma boa quantidade, para que eu consiga aí, ter uma boa produção, fazer render esse melhoramento que eu selecionei. Show! Então, além da agricultura, a gente tem também um processo de fermentação. Então, a produção do pão, da cerveja, do vinho, que já existe há milhares de anos também, né? Isso descrito até na Bíblia, o livro mais antigo, que são derivadas, é um processo, né, derivado de micro-organismos. Então, nossa cerveja, por exemplo, o vinho, a gente tem as leveduras fazendo o trabalho de fermentação, né, da farinha ali de trigo, e é o que vai fazer com que o açúcar da farinha de trigo seja quebrado e eu tenha geração de gás carbônico e álcool. Então, o álcool é interessante para as bebidas fermentadas e o gás carbônico para o pão, que é o que dá a maciez para o pão, tá? Para a massa. Então, o início da biotecnologia é muito, muito antigo, né? Ele só não tinha esse nome e só não era reconhecido ainda. Até porque biotecnologia é um termo guarda-chuva, que a gente chama, que é um termo muito aberto para definir qualquer coisa que manipule de alguma forma um organismo vivo. Então, essas seleções que a gente faz, né, na mão, baseada nas características que a gente bate o olho e acha interessante, também contam como se fosse uma técnica de biotecnologia. Então, se a gente olhar as frutas e os vegetais selvagens, essa daqui no lado superior esquerdo é uma banana selvagem, você pode ver que ela está cheia de semente. E faz sentido quando a gente para pensar que o objetivo da planta, quando está formando um fruto, é fazer com que ela consiga se reproduzir, né? Se espalhar no terreno, espalhar suas sementes e aumentar a quantidade de indivíduos daquela espécie. Então, a banana selvagem era completamente cheia de semente, e quando viesse um animal lá comesse, ia passar pelo intestino, né, pelo sistema digestivo desse animal, ele ia defecando por aí e ia espalhando as sementes da banana. A gente foi selecionando bananas com cada vez menos sementes e sementes menores, até o ponto que a gente chegou na banana que a gente consome hoje em dia, que praticamente não tem semente nenhum. Aquele pontinho preto no meio da banana é a semente, só que é uma semente infértil, tá? Que se você plantar, não vai dar nada. Mesma coisa para o milho. O milho também foi outro vegetal que foi selecionado a partir das características de fenótipo. Então, o milho antes era uma coisa mínima, né? Esse tracinho verde aqui, quase não tinha nenhum milho, né? Nenhuma carne assim do milho, a parte que a gente come do milho, era mais duro, mais verde. E aí, conforme a gente foi selecionando o milho que dava mais grãos possível, a gente chegou no milho que a gente tem hoje, esse milho que é todo amarelão e bem cheio. Tá? E antes disso, a gente tem também, antes disso não, né? Depois disso, que a gente está falando de milhares de anos antes, em 1796 foi quando a gente teve a primeira vacina sendo feita. Então, vacina também é um derivado de micro-organismo, né? Ou organismo, que a gente está manipulando e utilizando a nosso favor. Então, a primeira vacina que foi criada, que foi a vacina da varíola, ela utilizava um machucado das mãos das leiteiras, né, das mulheres que tiravam leite do gado na época, porque existe uma relação íntima entre a varíola e a varíola de gado. Então, só que a varíola de gado é muito mais leve. Então, existia um surto na época, lá em 1800, de varíola. Tinha um monte de criança morrendo. Varíola é uma doença bem forte, bem séria, tá?
principalmente em criança. E aí um cientista observou que essas leiteiras, né, as pessoas que tiravam lá o leite do gado e que entravam em contato com essa varíola bovina, elas não tinham a doença tão forte assim. Então ele conseguiu ter essa observação, ia lá no machucado que tinha na mão dessas leiteiras, das pessoas que tiravam leite, e fazia um raspado, né, tirava um extrato. Então ali ele estava obtendo o vírus da varíola bovina. Como era muito similar à varíola que afeta os humanos, quando ele inoculava nas crianças, né, numa forma de vacina, numa forma profilática, as crianças conseguiam desenvolver uma resposta imune contra a varíola que afetava os humanos, tá? Então a gente tem aí mais uma manipulação de um organismo, ou um derivado de organismo, utilizado para o nosso benefício. Beleza. Mas a gente só foi descobrir que existiam micro-organismos em 1850, com o trabalho do Pasteur. Então foi Pasteur que identificou que os micro-organismos são os verdadeiros, são os responsáveis pelo processo de fermentação. Inclusive foi ele que consolidou a teoria dos germes, porque até então não se entendia como que as doenças aconteciam. Tipo, os médicos não lavavam a mão para fazer cirurgia, não lavavam a mão quando ia tocar um paciente, por exemplo. Então tinha gente que falava que a doença era algo espontâneo, que surgia simplesmente do nada, que o ar era contaminado e por isso a doença simplesmente aparecia. Então foi com Pasteur que a gente detectou que na verdade haviam micro-organismos, né, organismos que estavam abaixo do limite de detecção pelo microscópio da época, então eles não conseguiam enxergar, né? E ele provou que os micro-organismos existiam, causavam doenças e que também eles eram responsáveis pelo processo de fermentação. Então, a partir daí, a gente começa a ter algo que existe no nosso mundo, né? Mais possível, assim, sai da imaginação completa e vem para algo físico, algo mais tátil, assim, né? Mais palpável. Então, existe sim um micro-organismo e esse micro-organismo tem capacidade de fermentar cerveja, fermentar vinho, né? Fermentar qualquer tipo de açúcar. Não é uma mágica que acontece, tem ali um indivíduo que a gente consegue explorar a atividade metabólica dele para gerar a fermentação que a gente precisa. Show. Então, isso foi em 1857. Lá em 1917, que surgiu a primeira produção industrial baseada em micro-organismos. Então, teve um outro pesquisador que, utilizando essa bactéria, a Clostridium, era uma bactéria que produzia acetona. Quando ele fez essa bactéria crescer junto com amido de milho, ele conseguiu extrair muita acetona, né? Conseguiu produzir muita acetona, que era uma substância de interesse naquele momento, porque fazia parte dos explosivos que o Reino Unido usava na Primeira Guerra Mundial. Então, sempre tem um cunho econômico ou político, né, que demanda um avanço científico. Tá? A gente sempre vem da necessidade, né? O avanço vem da necessidade. Então, precisava-se da acetona, não tinha químico para fazer, uma reação química suficiente para... Não tinha reagentes químicos, né, suficiente para produzir a acetona. Esse pesquisador identificou uma outra maneira através desse Clostridium. Então, utilizou uma bactéria para produzir o agente que ele precisava. Em 1928, 10 anos depois, a gente teve a descoberta da penicilina. Então, o Alexander Fleming descobriu um fungo chamado Penicillium e ele percebeu que esse fungo não deixava bactérias crescerem ao seu redor. Então, esse fungo deveria produzir alguma substância que impedia o crescimento das bactérias, né? Depois ele foi purificando o fungo até chegar na substância em si, que hoje em dia a gente chama de penicilina, e foi uma descoberta revolucionária, porque até então não se tinha nenhum remédio contra os micro-organismos, né? Se utilizava agentes antissépticos, tipo álcool, iodo, mas não tinha um antibiótico que mate especificamente, né, as bactérias. Então, isso aqui, a descoberta da penicilina mudou um pouco a história do mundo, tá? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, porque muitos combatentes morriam por conta de infecções decorrentes de machucado de batalha, né? Toma tiro, se corta, se machuca, e está lá exposto, não tem condições assépticas para cuidar, acaba infeccionando. Tá? Então, a penicilina foi um marco assim, da evolução tecnológica dentro da saúde, dentro da biotecnologia. E aí, pulando um pouco, lá em 1980... Oi. Não? Ah, tá. Porque alguém abriu o microfone. Então, em 1980, a Suprema Corte Americana
determinou que um micro-organismo geneticamente modificado poderia ser patenteado. Então, tinha um estudante indiano que trabalhava para a GE, marca de geladeira, de equipamento de pesquisa, né, ar-condicionado, que ele desenvolveu uma bactéria capaz de quebrar o petróleo bruto. Então, um agente, um organismo, né, capaz de quebrar o petróleo, que dá muito trabalho para você retirar quando tem uma contaminação. Então, quando tem um vazamento de óleo, por exemplo, no mar ou na lagoa, dá um trabalho enorme conseguir extrair aquele petróleo, tá? Que é um contaminante ali naquele caso. Então, a presença, né, ter desenvolvido esse micro-organismo é algo assim que mudou um pouco o curso de como seria tratado o derramamento de óleo daí para frente, tá? E como ele produziu esse micro-organismo, então foi ele que selecionou as características até chegar nesse micro-organismo capaz de quebrar petróleo, ele queria o direito sobre aquela propriedade. E foi dado esse direito a esse estudante indiano, tá? A GE teve que pagar os royalties para poder continuar usando esse micro-organismo para fazer as suas limpezas de petróleo, né, do derramamento de petróleo dela. E ele ganhou a primeira patente. E isso mudou um pouco a maneira de se enxergar a biotecnologia. Porque agora, se você consegue ter propriedade intelectual sobre um micro-organismo, ele vira como se fosse um programa de computador que você tem que vender o acesso, tá? Então, para qualquer outra pessoa utilizar aquele micro-organismo que você desenvolveu, ela vai ter que te pagar algo, vai ter que te pagar um royalty, tá? E se usar sem a sua permissão, você pode entrar com o processo e ganhar dinheiro em cima. Então, ficou bem mais claro a maneira em como que desenvolver um micro-organismo, ou um organismo, ou derivado de um organismo vivo, poderia gerar dinheiro, tá? Agora fica bem mais claro depois dessa resolução em 1980. Né, quando a Corte Americana aprovou a patente. Show! E mais ou menos na mesma época, 1977, foi quando começou o sequenciamento de DNA e a evolução ali depois, né, para a técnica do PCR. Então a gente sabe que a gente tem o nosso DNA, que traz a informação genética de como produzir todas as proteínas do nosso corpo, tá? Como elas devem ser produzidas e quando elas devem ser produzidas. Vocês já estudaram isso em Biomol, não estou falando novidade nenhuma. E a gente sai do DNA, vai sofrer a transcrição em RNA e a tradução em proteína, né? Então, o DNA é a molécula-chave para a gente gerar qualquer proteína que a gente deseje. E normalmente são as proteínas que vão executar as funções dentro da célula. Então, como a gente vê em biologia molecular e bioquímica, são as proteínas que fazem a atividade enzimática, né, normalmente, que vão acelerar as reações que interessam para o nosso corpo. Então, quebra de glicose, duplicação de DNA, aumento, hipertrofia de célula também são proteínas que vão decidir. Divisão celular é coordenado por proteínas. São as proteínas que realmente regem, né, que realmente fazem as coisas acontecerem dentro dos organismos, dentro das células. Então, elas normalmente são as macromoléculas mais interessantes para a gente conseguir produzir, tá? Então, se a gente tem o conhecimento sobre o DNA, né, imagina que eu conheço tudo sobre o DNA, eu vou poder fazer qualquer tipo de proteína que eu quiser. Então, essa é uma ferramenta muito forte que surgiu naquela época. E aí a gente tem essa distinção da biotecnologia clássica, que antes era, né, selecionando micro-organismos pelo fenótipo, já que a gente não tinha o sequenciamento de DNA, para a entrada na biotecnologia moderna, que começou, inclusive, a ficar muito dependente, né? Começou a se misturar com a biologia molecular de uma maneira muito íntima. Porque de 1980 para frente, só se fala agora de DNA recombinante. Então, tudo agora envolve uma mudança no DNA, uma análise no DNA, tá? Então, a biotecnologia, ela quase confunde a sua identidade com a biologia molecular nesse ponto, tá? Beleza. Então, com o sequenciamento de DNA e o desenvolvimento do PCR, começou a se identificar quais eram as regiões codificantes ali, quais eram as regiões que interessavam, né? Os sítios de transcrição que interessavam para eu produzir bastante proteína. E em 1983, a gente já começou a ter esse tipo de produção. Então, passou a ter a insulina humana sendo produzida, tá? Para os pacientes que tinham diabetes, utilizando micro-organismos e a tecnologia do DNA recombinante. Então, essa insulina ela era produzida em bactéria,
O gene da insulina humana foi obtido de uma célula, né, humana, de mamífero, e foi inserida dentro de uma bactéria. Essa bactéria conseguia produzir a insulina e secretar, né, colocar para o lado de fora. Então, o micro-organismo, ele funciona, nesse caso, como se fosse um reator, né? É onde a reação vai acontecer para que eu tenha a produção da coisa que me interessa, que é a insulina humana. E por que eu estou usando um micro-organismo? Né? Por que eu estou usando uma bactéria? Por que eu uso uma levedura? Porque eles são micro-organismos mais simples. Então, é mais fácil de conseguir manipular eles. Imagina quantos mecanismos de defesa eu tenho numa célula de mamífero, né? Uma célula animal, para tentar impedir qualquer tipo de alteração no DNA. Então, se eu consigo fazer esse tipo de produção num micro-organismo, é mais fácil, porque ele tem menos mecanismos de proteção do DNA, tá? Além disso, os micro-organismos também se reproduzem com mais velocidade, então fica mais fácil de eu produzir o máximo possível. Show! E aí, a partir dos anos 2000, a biotecnologia começa a abraçar também as tecnologias celulares e tecnologias teciduais. Então, a gente começa a ter o surgimento da engenharia tecidual. Então, agora eu consigo manipular não só o DNA, não fico só enfiando o DNA para um lado e para o outro para gerar uma característica que eu quero, mas eu consigo manipular a célula como um todo e utilizar essa célula para fazer um transplante, né? Por exemplo, um paciente que tenha leucemia, que é o câncer de sangue, ele passa por uma radiografia não, passa por uma radioterapia ou uma quimioterapia, perde todas as células tronco que produzem sangue, eu posso agora introduzir, né, transplantar uma célula tronco que produz sangue saudável nessa pessoa, tá? E como é uma célula tronco, a tendência é que ela continue para o resto da vida dessa pessoa. Então, aqui nessa linha do tempo, só para a gente se situar um pouco, alguns acontecimentos relevantes, né, que aconteceram. Então, lá em 1983, a gente tem o surgimento do PCR, que permitiu amplificar qualquer material genético, né, numa escala, numa velocidade muito rápida. Então, os estudos começaram a acelerar muito, né, a partir do surgimento do PCR, porque parou de dar tanto trabalho assim para você ter a quantidade de DNA ou RNA suficiente para fazer uma análise. A gente começou a fazer o perfil de DNA, né? Então faz parte do sequenciamento também saber todos os dados que a gente conseguir tirar ali daquela molécula de DNA, tirar todas as informações. A gente descobriu quais eram os genes responsáveis por formar os anticorpos. Então a gente conseguiu começar a produzir anticorpos direcionados para o alvo que eu quero, tá? Inclusive eu estava dando uma olhada antes de começar a aula nos biofármacos mais vendidos esse ano, desse ano e do ano passado. Os biofármacos mais vendidos são do top 10, né? Do 2 ao 9 são anticorpos monoclonais. Então, anticorpos que têm um alvo específico, né, para alguma doença, alguma leucemia normalmente, algum câncer sólido, que vai lá, identifica essa célula cancerosa e tenta combater. O top 1 era a vacina de mRNA, né, de RNA mensageiro da Covid. Tá? Então, essa descoberta de quais genes que formam ali o meu anticorpo é ótimo, né? Foi muito importante para eu conseguir direcionar aquele anticorpo para o meu alvo de maneira específica. E aí começam a surgir as drogas, né, anticâncer, tá aqui o interferon que é uma citocina, uma proteína inflamatória, tá? Mas que ajuda no caso do câncer, porque vai fazer com que o sistema imune reconheça aquele tumor ali que muitas vezes ele não conhece. Então, esse interferon era produzido também em micro-organismos. A gente começa a ter o projeto do genoma humano para identificar todos os nucleotídeos, né, todas as sequências de interesse ali do genoma humano, para entender como as proteínas são produzidas, em que quantidade, em que situação. Tá? Lá em 97, a gente tem a clonagem da ovelha Dolly, que se falou muito na época. Então, literalmente, né, a duplicação de DNA e formar dois indivíduos idênticos. Então, se pegou o DNA da ovelha Dolly, se fez uma cópia e inseriu essa cópia dentro de um óvulo que estava fecundado. Né? Retirou o DNA que estava ali, inseriu o da ovelha Dolly, e aí a gente teve clones idênticos. Tá? Não sei por que não se tem mais tantos experimentos assim, envolvendo grandes mamíferos que são clonados. Mas, desde 1997, é possível fazer um clone seu. E aí a gente começa a entrar, a perceber, pelo menos, né, os problemas éticos decorrentes disso.
Então, outras drogas foram geradas, a gente chega a ter uma célula sintética, tá? Na verdade, é tipo uma membrana artificial de célula. As membranas muitas vezes são Professor? usadas para... Oi? No caso, o senhor pulou de 1997 para 2010? Isso. E 2004? É porque só é uma produção de uma droga para câncer, é uma droga antiangiogênica, né, que vai diminuir a vascularização do câncer. Mas é uma droga produzida igual às outras, igual o interferon, por exemplo. Então, só por isso que eu não comentei. 2008? 2008 a gente tem o DNA com partes artificiais. Então, a criação de nucleotídeos artificiais. A gente sabe que o DNA é só A, T, C, G. E aí, no laboratório, começou a se criar outros nucleotídeos que conseguem parear também, se encaixar e ficar ali no meio dessa fita de DNA. Isso abre margem para a gente eles construir... Desculpa. Não, tranquilo. Eu ia perguntar se esse DNA, ele é capaz de... O RNA mensageiro, ele consegue depois detectar ele, mesmo com esses nucleotídeos artificiais? Não, aí que tá. Esse é o problema. Conseguiu colocar um nucleotídeo que se encaixa no DNA e que pareia com outra base, mas não que gera uma proteína funcional ainda. O objetivo é esse, é um dia chegar, conseguir colocar mais letras no DNA para eu aumentar a diversidade de proteínas que eu consigo gerar. Tá, entendi. Depois, ao longo das aulas, a gente vai falando. É um tema complexo, eu não estava esperando que ninguém entendesse assim de primeira, tá? Então, esse DNA artificial, ele ainda está engatinhando. Por mais que tenha sido feito pela primeira vez em 2008, ainda não se extraiu o potencial de verdade dele, né, de gerar várias proteínas diferentes. Tá, mas além do potencial que ele pode gerar essas proteínas, ele foi criado com algum objetivo. O objetivo é criar essas proteínas? Expressar essas proteínas? O objetivo final é conseguir aumentar a quantidade de proteínas que os sistemas biológicos produzem, né? Não depender só do ATCG. Mas muita coisa na ciência, a gente dá passos lentos, né? Então, tipo assim, eu quero... É um grão de areia para formar uma praia. Exatamente. Por mais que a intenção dele seja, quero produzir mais proteínas, né, mais diversidade de proteínas, primeiro eu vou ter que mexer no DNA. O que eu consigo mexer aqui no DNA? Eu tenho, né, nucleotídeos que tem essa forma aqui. E se eu colocar algo parecido aqui no meio, será que se encaixa? Será que vai ser lido, não vai ser lido? Isso foi os problemas que ele foi descobrindo depois, né? Tipo, ele conseguiu encaixar um nucleotídeo artificial ali no DNA, aí depois ele descobriu, mas não gerou uma proteína útil, né? Acabou não gerando nenhum aminoácido. Esse DNA pode se chamar de DNA mutado, vamos botar assim? O mutado, não pode ser chamado de mutado, porque o mutado ele ainda fica dentro das 4 opções, A, T, C, G. Sai de uma para as outras 3 obrigatoriamente, né? Tá, então esse DNA alterado. Alterado. Artificial que chama. Esse DNA artificial, ele é capaz de gerar um outro gene? Em teoria, porque se a ideia é gerar uma nova proteína, tem que gerar um novo gene. Então, sim. Tá. A gente tem grupo, o senhor tá no grupo? Eu não tô, não. Vocês já fizeram grupo? Não sei, eu tô perguntando também. Tá, não. Eu falei que ia criar no final da aula, eu crio para todo mundo ficar junto. Tá bom, eu vou te perturbar um pouco depois sobre isso. Obrigada. Tranquilo, sem problema. Show. Opa. Beleza. Show. Então aí a gente começa a ter células sintéticas, tá? Normalmente são polímeros que imitam a membrana das células para a gente testar se as drogas, por exemplo, estão chegando dentro da célula ou não. Então essa célula sintética já é como se fosse uma célula bem arcaica, né? Um polímero ali de gordura imitando a membrana e algumas reações químicas acontecendo dentro. E a gente vai evoluindo essa bioengenharia tecidual ao ponto da gente conseguir colocar um molde de colágeno de orelha, por exemplo, embaixo da pele de um cidadão e deixar aquela orelha ali crescendo, né? Deixar as células se desenvolvendo para depois transplantar e colocar no lugar da orelha que ele perdeu, tá? Mesma coisa para uma traqueia sintética. Então, imprime-se um molde
utilizando, por exemplo, colágeno, tá, como base. Então, existe impressora 3D biológica. A impressora 3D faz exatamente a mesma coisa que a impressora 3D que a gente vê de engenharia, né, de produzir uma estrutura da maneira que a gente quer, nas dimensões que a gente quer, no formato que a gente quer, só que usando componentes biológicos. Então, normalmente se usa colágeno, tá? Tem outras substâncias que dá para usar, mas normalmente é o colágeno. E aí você imprime no formatinho que você quer e depois adiciona as células. Então aqui ele fez uma traqueia sintética, né, porque foi produzido em laboratório e transplantou para um paciente que estava precisando, por exemplo. E aí começa o crescimento de células-tronco em laboratório, né? A gente tem os tecidos no chip que estão vindo, né, nos últimos anos com uma certa força, principalmente para a indústria farmacêutica, porque eles tentam mimetizar um órgão inteiro, só que num chip, uma versão muito, muito pequena. Então, eu tenho coração no chip, eu tenho pele no chip, medula óssea no chip, né, que vai ter todos os diferentes tipos celulares que eu tenho nesses órgãos dentro de um chipzinho por onde passa um líquido. Então, eu consigo colocar minha droga para passar ali por dentro desse líquido, minha droga entra em contato com todos esses tipos celulares diferentes, e aí eu consigo analisar se houve muita toxicidade ou não, se a minha droga fez o efeito que deveria ter feito ou não, tá? Então, ao invés de eu usar um camundongo inteiro, eu uso um órgão no chip. Então, torna mais barata a minha produção, né, e mais rápida também. Não preciso esperar o camundongo chegar na idade, amadurecer e etc. Show. Então, outros, para quê, né? Para que a biotecnologia? Para que esse desenvolvimento? A gente pode usar essa manipulação genética para mexer nos vetores das doenças. Então, há um tempinho atrás, a Prefeitura do Rio, não sei agora exatamente quanto tempo, soltou um monte de Aedes aegypti, Aedes aegypti, o mosquitinho da dengue, né? Com uma modificação genética que ele não conseguiria mais ser portador do vírus da dengue. Então, você teria o mosquito selvagem, né, que consegue portar esse vírus da dengue, e você tem agora o mosquito geneticamente modificado que não consegue portar esse vírus da dengue. Então, você dá uma vantagem para o mosquito que você quer que, né, prevaleça ali na região, predomine naquela região, para ele competir com esse selvagem e ganhar. Então, acho que esse mosquito ele tinha alguma resistênciazinha maior, não lembro exatamente ao que, ou se reproduzia com maior eficiência, se eu não me engano. E isso ia aumentar o número de mosquitos geneticamente modificados que não carregariam o vírus da dengue, tá? Ótimo para a gente. Biotecnologia também pode ser utilizada para fazer kits para diagnóstico. Então, a gente tem testes genéticos, né, de, por exemplo, paternidade ou forense para saber se foi a pessoa mesmo que cometeu o crime ou não, por exemplo. E a gente tem até o pré-diagnóstico, que é simplesmente analisar o genoma de uma pessoa. Existe esse site aqui que ficou famosinho agora nos Estados Unidos, que é o 23andMe. Você cospe num tubinho, envia para eles, eles vão fazer um sequenciamento do seu DNA e vão comparar com a base de dados dele, né? A base de dados que foi gerada, na verdade, no projeto Genoma Humano. E aí eles vão analisar toda a sua sequência genética e vão ver quais genes você possui, quais variantes, né, dos genes você possui. Você ter uma variante do gene não quer dizer que você vai desenvolver uma doença, um problema, tá? Pode ser um fator de risco ou pode simplesmente não ser nada. Então, tipo, se eu tenho a proteína da minha hemoglobina levemente alterada, né, uma mutaçãozinha ali no meu DNA, de, sei lá, um nucleotídeo para outro, não necessariamente a minha hemoglobina vai ser pior, vai funcionar de uma maneira pior, tá? Mas ele identifica essa possibilidade e traz essa informação para você. Então, tipo, ele traria o resultado, ó, se cuida aí em relação ao seu sangue, faça exames rotineiramente, porque você tem uma variante aí do gene tal que pode causar uma doença no futuro. Pronto. Só que essas correlações ainda não estão muito bem definidas. Então, ele ainda não consegue ter certeza de que ter aquela variável que ele está vendo, né, aquele gene diferente, vai de fato causar algum problema, está associado a algum problema. Tem uma grande parte do genoma que a gente ainda não sabe o que faz, principalmente as regiões que são não codificantes, né, que não geram proteína, e essas regiões a gente sabe que influencia na intensidade, né, na quantidade de
genes que estão sendo transcritos e traduzidos, tá? Pode estar metilado, né? A epigenética ali daquele gene, por exemplo, pode estar metilado e ele nem está funcionando na minha vida. Então, tanto faz se eu estou com um gene que é um pouco torto, né? Uma variável diferente aí. Deixei no meio. Calma aí. Vou ter a imagem aqui na frente. Então, para que a gente tem a biotecnologia como ferramenta? Para que a gente usa ela? A gente já falou um pouco aqui da parte de saúde, né? Mas a parte de comida, de planta, é uma que ganha muito destaque na biotecnologia por conta dos alimentos transgênicos, tá? Os alimentos transgênicos, eles possivelmente vão diminuir a fome no mundo, porque aumentam muito a produtividade de qualquer plantação. Então, você vai ter plantas com uma maior produção, né, de frutos, por exemplo, você vai ter plantas resistentes à doença, plantas resistentes à praga, planta resistente a herbicidas, tá? Isso vai fazer com que eu aumente a produção de comida no mundo, e isso é ótimo. Além disso, eu posso melhorar os valores nutricionais desse alimento. Então, existe um arroz chamado arroz dourado, que é um arroz geneticamente modificado, que inseriram uma vitamina A nele, tá? No gene lá da planta, ele produz um arroz cheio de vitamina A. Então, isso foi muito importante para uma região lá do sul da Ásia, que tinha dificuldade de conseguir ingerir vitamina A suficiente, e tinham vários casos de cegueira. Quando você tem deficiência de vitamina a vitamina A afeta a sua visão, seus olhos. Então, aos poucos, você vai perdendo a visão à noite. Cegueira noturna, né, que chama. E aí estava acontecendo muitos casos de cegueira noturna nessa região sul da Ásia, e com a chegada desse arroz dourado, essa quantidade, né, de pessoas com esse problema, essa doença, essa cegueira diminuiu muito. Então, o alimento transgênico ele vem trazendo fortes vantagens, né, tanto nutricionais, quando você escolhe assim, quanto de produtividade. Então, uma planta também que resista mais na plantação, né, as etapas ali de plantação e desenvolvimento, também pode aumentar a produção energética do país, porque a gente tem os biocombustíveis. Então, uma cana-de-açúcar que gera mais açúcar do que a selvagem, ótimo, porque eu vou poder gerar mais etanol, né, para dentro do meu país, por exemplo. Então, a biotecnologia também serve para recuperar fauna e flora, tá? Através da limpeza de contaminantes. Então, naquele exemplo lá do micro-organismo que consegue quebrar petróleo bruto, seria um exemplo claro, né? Você tem a contaminação de um rio, por exemplo, de uma lagoa, por petróleo, você joga esse micro-organismo, o micro-organismo vai quebrar aquele petróleo que estava ali contaminando a água, tá? Voltando, então, a uma condição saudável. A gente tem diversos tratamentos que vão utilizar a biotecnologia. A gente já falou aqui da vacina, já falamos da manipulação de células, né, introduzir essas células de volta no paciente, que é o caso do que acontece no transplante de sangue, ou na transfusão de sangue, ou no transplante de medula óssea. Então, a gente tem essa terapia celular aí acontecendo. Criação de anticorpos, né, os anticorpos que eu produzo mirando um alvo específico, né, de uma doença, de um processo patológico, por exemplo. A gente tem a biotecnologia nos testes de paternidade, na medicina forense, para o diagnóstico de vários tipos de doença. É a medicina que permite. Biomedicina não, é a biotecnologia que permite a fertilização in vitro. Então, todos os casais que não conseguem ter filhos, não conseguiam ter filhos, agora conseguem, tá? Através de uma fertilização in vitro. A gente tem a produção de próteses, biomateriais para enxertos. Então, muita gente passa por uma cirurgia de colocar prótese no joelho e no quadril. A gente precisa de materiais que sejam biocompatíveis, né? Que tenham uma afinidade ali pelo meu sistema biológico, que as células aceitem, não rejeitem, que as células consigam grudar ali e depositar uma matriz extracelular para grudar e essa prótese se integrar de fato ao tecido, normalmente ao osso. A gente tem micro-organismos biosensores. Então, às vezes, tem um micro-organismo que só sobrevive no pH 6. E eu tenho uma solução ali que precisa ser mantida ou um rio, por exemplo, um lago, que precisa ser mantido no pH 6 sempre. Então, eu jogo esse micro-organismo lá no lago, e aí toda semana eu vou lá conferir para ver se esse micro-organismo ainda está em altas quantidades lá no lago, né? Se ainda está bem, se está vivo. Isso quer dizer que o meu pH do lago está sendo mantido sempre a 6.
tá? Então, uma maneira de fazer um monitoramento a partir de um micro-organismo. E, além disso, a gente consegue gerar materiais, né, bancos de materiais genéticos, bancos de células, bancos de organismos, através das técnicas de biotecnologia. Show! Biotecnologia dá para fazer um monte de coisa. Basicamente, é pegar qualquer biomolécula e usar, né? Qualquer organismo e usar. Beleza. Mas a biotecnologia é um bom investimento? E aí a gente chega ao fato de que 90% dos testes clínicos para novas terapias, então nesse caso é a biotecnologia sendo usado para a saúde, né, dão errado. Então tem muito investimento, mas muitas vezes os testes clínicos não dão muito certo, tá? No final, para uma droga ser lançada no mercado, então a gente começa num laboratório pesquisando possíveis, né, candidatos para tratar a minha doença. Aí eu testo essas moléculas na minha célula, em cultura celular, testo essa molécula no ratinho, para ter certeza que ele está tolerando e ficou saudável, se curou mesmo a doença ou não. Depois que já passou por essas duas fases, né, do animal, do celular e do animal, a gente vai começar a ir para os testes clínicos, em humanos. A gente dá para a pessoa saudável, para ter certeza que esse medicamento, essa molécula não está causando mal. Depois eu dou para a pessoa com doença, para ver se vai melhorar. E eu posso, inclusive, fazer um comparativo entre a minha molécula e a medicina atual, né, o tratamento atual que é utilizado, para saber se minha molécula nova é melhor do que o tratamento atual ou não. E no final das contas, você vai ter que desembolsar aí uns 5 bilhões de dólares, coisa pouca, né, para fazer um remédio, um biofármaco dar certo. Então, de todas as startups de biotech que estão surgindo, só 18% consegue, de fato, lançar um produto no mercado e ser considerada de sucesso. Tá? Então, uma porcentagem bem pequena. E é assim, infelizmente, que a ciência funciona. A maioria das coisas não dá certo, mas aquilo que dá certo, dá muito certo. Então, por que ainda assim, né, se mais de 90% dá errado, se tem que gastar mais de 5 bilhões de dólares para um fármaco ser lançado, por que ainda assim continuam a surgir novos fármacos? Porque quando um dá certo, ele paga pelo retorno de todos que deram errado. Então, uma droga nova, quando é lançada, os anticorpos monoclonais, por exemplo, que estão sendo lançados nos últimos anos, muitos são contra câncer, tá? Ou para doenças genéticas graves. E aí são aqueles remédios super caros que normalmente as pessoas têm que fazer vaquinha ou pedir ajuda para o governo para conseguir obter. Tá? Então é muito caro, acaba tendo retorno financeiro depois. Então, por dar tão errado assim, né, tantas vezes, o governo acaba apoiando com incentivos fiscais e financiamento. Então, muitas empresas, ao invés de pagar 100% do imposto para o governo, paga 90% e os 10% que seria pago para o governo é direcionado para pesquisa. Tá? Então, o governo apoia dessa maneira. Faz com que as empresas tenham esse investimento em pesquisa. Então, quais ferramentas que são usadas na biotecnologia? A gente pode destacar aqui a bioinformática, que sem ela, eu acho que a biotecnologia não andaria para frente, tá? Porque a gente usa muito a bioinformática para identificar as regiões do genoma que são interessantes e que não são interessantes, né? Aquilo que realmente a gente está buscando como alvo. Então, se eu quero produzir insulina, primeiro de tudo eu preciso saber qual é a região do DNA responsável por produzir insulina. E quem vai me dar essa informação é a bioinformática. Quando eu fizer o sequenciamento lá do DNA, eu vou botá-la para procurar, vou utilizar a bioinformática, né, para procurar a minha região de interesse e ela vai me apontar exatamente qual é a sequência de nucleotídeo ali que forma a insulina, tá? Então, junto com a bioinformática, eu tenho a engenharia genética ou engenharia metabólica, que vai utilizar o DNA recombinante. E para utilizar o DNA recombinante, eu vou ter que utilizar agentes que vão inserir esse DNA que eu roubei de alguém ou que eu produzi no meu órgão-alvo, né? No meu tecido-alvo, na minha célula-alvo. Então, vou utilizar de vetores e de técnicas de clonagem para eu ter a quantidade de DNA suficiente e conseguir enfiar esse DNA com a proteína, né, que é responsável por produzir a proteína que eu quero, o agente que eu quero, dentro do meu alvo. Então, se eu quero que uma planta comece a produzir cocaína, né, cocaína, pode ser. Se eu quero que a planta de tabaco comece a produzir cocaína também, eu vou ter que pegar o DNA
da enzima que é responsável por fazer a reação que gera a cocaína, tá? Pegar esse DNA, enfiar na minha planta de tabaco, ter certeza que aquele DNA que eu enfiei foi integrado no DNA da planta de tabaco, e aí sim, se ela tiver todos os reagentes necessários, né, ela vai produzir a cocaína ali dentro das folhas, dentro das células da folha, tá? Beleza. Então, além disso, eu tenho a cultura de células. Quando a gente tira a célula de algum organismo e cresce no laboratório, a gente consegue estudar com mais detalhes, ver como as moléculas afetam o comportamento dessas células. Isso tudo me permite utilizar a terapia gênica ou genética. Então, às vezes, a vacina contra o Covid, né, foi uma dessas. É um tipo de terapia genética, porque você está inserindo o RNA mensageiro e fazendo com que as células do próprio indivíduo que recebeu a vacina produzam o agente a ser identificado pelo sistema imune, tá? Então, é uma vacina que usa a mecânica, né, a engenharia das suas próprias células. E, basicamente, a biotecnologia é isso. É você enxergar as células, na verdade, como se fosse uma máquina, como se fosse, tipo, um carro, né, um sistema complexo, assim, como se fosse uma fábrica. Tem várias máquinas que operam ao mesmo tempo para que eu consiga produzir determinada coisa. Então, eu sei como a célula funciona, a gente estuda isso em biocel, bioquímica, biomol, para que agora eu consiga manipular, né, tudo que tem ali dentro para gerar a molécula que me interessa. E aí a gente passa a ter as vacinas, biofármacos e conseguir utilizar o DNA recombinante, não, as técnicas de sequenciamento de DNA na medicina forense para testes e diagnósticos. Então, a mais comum e mais relevante ferramenta que a gente tem na biotecnologia é o DNA recombinante. E a definição de DNA recombinante é o DNA derivado de duas ou mais fontes, tá? Então, é simplesmente o termo que a gente usa para descrever uma mudança ali na molécula, né, do DNA, na molécula genética, que a gente faz a partir de outra molécula de DNA. Então, eu pego um pedaço do DNA da alga, porque me interessa ali uma proteína que ela faz, que ela produz, que faz ela durar muito tempo, tá? Aí eu pego um outro pedaço do DNA da água viva, que vive para sempre, então quero aquela proteína lá que faz ela viver para sempre. Vou juntar os dois e vou colocar no meu tomate, para o tomate durar para sempre e nunca estragar, tá? Então, o recombinante é porque veio de mais de uma fonte. Eu roubei, né, de mais de um organismo. Show. Então, como que isso acontece, né? Resumidamente, é claro que a gente vai repassar, a gente vai aprofundar, né, em cada uma dessas ferramentas, é só porque agora é aula de introdução, então só para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam, para eu gerar um transgênico, né, para eu conseguir utilizar essa minha ferramenta de DNA recombinante, a primeira coisa que eu vou fazer é extrair meu gene de interesse, depois vou pegar esse gene de interesse e inserir em outro organismo, né, com a ajuda de um vetor. Então, o vetor é aquilo que carrega a substância que eu desejo inserir em alguém, né? E esse vetor, então, depois que inseriu o DNA no meu organismo-alvo, esse DNA eu tenho que torcer, né, para que esse DNA se integre ao DNA do próprio organismo. Então, ele tem que cortar o DNA desse organismo, abrir ele, chegar a esse DNA que eu inseri, colar uma ponta, colar na outra e agora ficar integrado. De uma maneira que esse organismo produza a sequência, né, desse RNA. Faça a transcrição e a tradução, produzindo então a minha proteína de interesse, tá? Então a gente já viu que tem vários usos diferentes para esse DNA recombinante. A gente pode usar ele no tratamento de doença genética, na produção de medicamento, desenvolvimento de vacina, como foi o caso da Pfizer, que usou a vacina de RNA mensageiro. E a gente consegue também criar certas resistências ou certas características em plantas, tá? Fazer com que elas produzam, por exemplo, moléculas inseticidas. Então, qual é a diferença de eu ter uma plantação, olhar lá o tomate bonito, selecionar aquele tomate bonito e procriar ele várias vezes, né? Então, estou selecionando uma característica, ou pegar um DNA recombinante e enfiar lá no meu tomate para que ele seja um tomate bonito, se transforme em um tomate bonito. Então, no melhoramento tradicional, que a gente vai olhar a planta que está produzindo muito, ou que é super resistente, e fazer ela procriar, né? Fazer ela ser pai de várias outras plantinhas, para que os filhos também venham com essa característica, obrigatoriamente eu vou ter que cruzar essa planta de muito interesse com uma outra.
Essa outra pode ser tão boa quanto ou pode ser pior e pode carregar diversas outras características. Então, quando eu tiver o cruzamento, né, do meu doador com a variedade, né, com outro indivíduo dessa espécie, eu vou ter lá o meu gene desejado, assim espero eu, né? Mas vou ter outras características, outros genes ali também sendo inseridos, né? Pela recombinação genética que acontece em todo cruzamento sexuado. A gente tem lá o crossoverzinho dos cromossomos acontecendo, né? Esse crossover pode acontecer em regiões diferentes do cromossomo, e aí não vai passar só uma característica, vai passar várias características, enfim. Já no melhoramento através da engenharia genética, eu vou conseguir colocar exatamente o gene que eu desejo, e somente ele. Eu não preciso que essa espécie, né, que esse indivíduo procrie, então é literalmente eu conseguir inserir o fragmento de DNA que me interessa no DNA do organismo alvo. E isso é bom também porque me livra, né, de eu ter que cruzar organismos de uma mesma espécie. Então agora eu não preciso nem ter obrigatoriamente um macho, uma fêmea, né? É só eu pegar o meu animal de interesse, enfiar o DNA lá no meu animal de interesse e ter certeza que ele está expressando a característica que eu selecionei. Então aqui uma ilustraçãozinha de como acontece mais ou menos. Então tenho lá uma célula chamada de célula doadora, que é de quem eu vou pegar o fragmento de DNA que me interessa. Vamos dizer que essa célula doadora aqui é a célula beta pancreática, tá? Célula beta lá do pâncreas que produz insulina. Então eu vou pegar o fragmento aqui do DNA que corresponde ao meu gene de interesse, que é o meu gene da insulina. Show. Aí eu quero então produzir insulina. Se eu quero produzir insulina, né, quero produzir essa proteína, eu vou utilizar principalmente micro-organismos por eles se multiplicarem mais rápido, produzirem de uma maneira mais eficiente. Então, beleza. Então, vou ter que enfiar esse pedaço de insulina humana, que veio de uma célula humana, dentro de uma bactéria. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar o DNA de um vetor, de uma bactéria, né, vou pegar preferencialmente esse DNA chamado de plasmidial ou plasmídio. As bactérias naturalmente trocam DNA entre si, especificamente esse DNA plasmidial. Então, vou pegar esse DNA plasmidial, vou cortar ele, né, abrir, inserir o meu pedacinho aqui de DNA que me interessa, e agora eu tenho um plasmídio contendo o gene da insulina humana. Se eu conseguir fazer com que esse plasmídio que tem o gene da insulina humana entre em uma das bactérias, a bactéria vai passar a expressar a insulina. E é isso que eu quero. Então, eu vou pegar esse plasmídio aqui, bonitinho, né, com um fragmento de DNA, e vou colocar em solução com várias bactérias, né? E aí eu tenho algumas técnicas para fazer esse DNA entrar na bactéria. Uma delas é dar tipo um choque na célula, então fazer uma eletroporação, abrir poros. E aí, se tudo der certo, meu plasmídio vai ter entrado nessa bactéria, minha bactéria vai passar a expressar a insulina. Como que eu vou distinguir daquelas que deu certo e das que não deram certo? Então, preciso distinguir, né? Saber qual que o meu plasmídio inteiro entrou e qual que o meu plasmídio não entrou. Como é que eu vou fazer essa distinção? Normalmente aqui nesse plasmídio, eu vou ter um gene resistente a algo, ou um gene que expressa uma proteína colorida, que expressa uma cor, tá? Então, posso ter aqui, por exemplo, um gene de resistência à penicilina. Show. Então, nesse meu plasmídio aqui, eu tenho meu fragmento de interesse, que é a insulina humana, e tenho um genezinho que faz esse plasmídio ser resistente à penicilina. Beleza. Vou pegar todas essas bactérias aqui, não sei qual que deu certo, qual que deu errado, vou jogar na minha placa de Petri, né, que está aqui com um agarzinho, para a bactéria crescer, e vou pingar a penicilina aqui em cima de todo mundo. Quem morrer é porque não tinha um gene de resistência à penicilina, ou seja, é porque meu plasmídio não entrou. Então, aquelas que sobreviverem, eu vou pegar e vou levar para um reator para fazer uma produção de larga escala de insulina. Tá? É um processo complexo? É um processo complexo. Leva um tempo? Leva um tempo. Até você pegar uma quantidade boa desse fragmento de interesse, ter certeza que você está pegando a região de interesse mesmo desse DNA, né? Até você usar um vetor bom que entre com uma grande eficiência aí nas bactérias, leva um certo tempo, tá? É trabalhoso. E se tudo der certo, você vai ter o seu organismo geneticamente modificado ou transgênico, que é o micro-organismo ou organismo
que recebeu um DNA, tá? De algum doador. Então, esse esqueminha que a gente viu aqui agora, que a gente vai repassar mais vezes aí durante a nossa aula. Então, se você não entendeu absolutamente nada do que eu falei agora, não se preocupe, que a gente vai ver com mais detalhes isso aí, de uma forma mais calma, tá? A gente vai ter, então, a geração do nosso organismo geneticamente modificado. E qual é a diferença de um organismo geneticamente modificado e um organismo mutado, que são coisas diferentes? A mutação, ela é sempre aleatória. Então, ela vai gerar, ela pode não gerar característica nenhuma, ou pode gerar uma característica positiva, neutra ou negativa. A minha manipulação que eu faço em laboratório, obrigatoriamente tem que gerar uma característica desejada, né? Uma característica positiva, tá? Afinal, eu estou gastando um dinheiro ali justamente, né, para conseguir gerar um determinado benefício. Então, de transgênicos, a gente pensa logo de cara, né, o exemplo mais comum que está aí em volta da gente são os alimentos transgênicos. Então, os alimentos transgênicos vai ter aquela facilidade de aumento de produção, né, produzir maior quantidade. Pode ser que o alimento agora ele tenha um valor nutricional melhor. Então, é o caso lá do arroz dourado, está até escrito aqui embaixo, ó, que é mais rico em vitamina A. Então, ele garante esse nutriente para os países que não estavam conseguindo obter, né, para as pessoas lá que não estavam conseguindo se alimentar desses nutrientes. E o organismo geneticamente modificado, ele pode ser, a característica, né, inserida, pode ser para ele ser mais resistente, por exemplo, a alguma praga, algum agrotóxico, algum inseto, tá? E isso vai abrir margem para a propriedade intelectual do micro-organismo, ou, aliás, do organismo geneticamente modificado. O que eu quero dizer com isso? Existe uma empresa chamada Monsanto, que é a maior distribuidora de sementes, acho que do mundo, tá? Se não é a mais do mundo, está ali entre a top 3. Ela produz uma semente de soja geneticamente modificada, que é uma semente de soja, claro, com uma alta eficiência de produção, é uma soja super resistente, tá? Mas que gera uma semente que é infértil. Então, você só consegue plantar essa planta uma única vez. Você compra lá, sei lá, quero plantar 1000 pés de soja. Compro 1000 sementes, planto aquelas 1000 sementes, e daquelas plantas de soja que nascerem, nenhuma vai me dar uma semente fértil. Então, eu sou obrigado a comprar de novo com a Monsanto quando eu quiser plantar soja de novo, tá? Então, cria como se fosse um certo monopólio ali deles, que para ter uma semente de soja muito eficiente, né, com alta produtividade, obrigatoriamente eu vou ter que comprar da Monsanto. Outros dois exemplos que a gente tem é um tomate que ganhou um gene de peixe, e aí ele ganhou esse nomezinho aqui, Flavor Savor, que ele conserva o sabor e demora mais para esse tomate estragar. E de animais, em 2015, a gente teve a aprovação do salmão transgênico pela Food and Drugs Administration, a Anvisa americana, tá? Faz basicamente esse papel regulatório. E aí esse salmão transgênico cresce 2 vezes mais rápido e come 1/4 da comida. Então, uma eficiência absurda, tá? Então, show! Mostrei vários benefícios da gente ter organismos geneticamente modificados, porque a planta, o organismo vai ser mais resistente, vai produzir mais, vai ter uma qualidade melhor, uma característica melhor, tá? Mas quais são os riscos, né? Quais são os possíveis problemas? Existem possíveis problemas, tá? Que precisam ser avaliados toda vez que um organismo geneticamente modificado é produzido. Então, a gente tem leis de biossegurança e tem a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança para garantir que todos os organismos geneticamente modificados não vão trazer risco ao consumidor. Tá? Então, ele é testado igual a um medicamento. Testado em animal, testado no indivíduo saudável, para ter certeza que não tem nenhum problema sendo gerado. Tá? O consenso que existe até hoje é que os transgênicos geram pouquíssimos problemas para a saúde. É raro você ter alguma doença, né, algum problema derivado de um transgênico. Não é impossível, então é a mesma coisa da bula de remédio que vem escrito ali atrás, né, possíveis efeitos colaterais. Acontece com 1 em 10 mil, 1 em 100 mil, 1 em 1 milhão. Você pode ser sortudo e ter algum problema, alguma alergia, tá? Alguma reação a essa proteína nova que foi inserida naquele alimento. Então, você comeu milho a sua vida inteira. Aí você viajou para os Estados Unidos, lá eles usam um milho transgênico, você comeu o milho lá, passou mal.
pode ser que você tenha sensibilidade àquela proteína diferente que tem no milho de lá, tá? Pode acontecer. Professor, Oi. então, no caso, a transgenia, ela é feita com uma proteína distinta, né, que não sintética, que ela não é as conhecidas, ela não seria a mistura entre duas espécies existentes, seria algo novo, é isso? Dificilmente é algo 100% sintético, tipo produzido em laboratório. Vou fazer a proteína X aqui. Normalmente, você traz a característica de uma outra espécie. Então, por exemplo, tem o tomate, esse tomate aqui, Flavor Savor, ele é um tomate transgênico que ganhou um gene de um peixe, porque esse peixe produzia uma proteína lá que fazia com que ele ficasse tipo com uma capinha de gordura em volta. Beleza. Então, os pesquisadores pegaram esse gene responsável por produzir essa proteína que dá uma capinha de gordura em volta, tiraram do peixe, colocaram no tomate. Então, essa proteína já existia, só que existia em outra espécie. Tá? Ela só foi colocada agora numa espécie nova, que é o tomate. Então, tirei do peixe para botar no tomate. Mas eu não inventei uma proteína nova, não. Então, assim, no caso de, por exemplo, ter algum problema, esses, vamos dizer, 1%, não seria, né, por conta de algo, não sei, algum problema do transgênio, seria por alguma alergia do paciente, no caso? Mais por uma sensibilidade, né? Vai ver, se eu continuasse nesse exemplo aqui, né, do tomate que ganhou o gene lá do atum. Vou chutar aqui qual era o peixe, tá? Porque eu não sei. Beleza. Aí essa pessoa já tinha alergia ao atum, né? Comia tomate normalmente, nunca teve problema nenhum. Mas quando ela for comer esse tomate novo, transgênico, como esse tomate tem um gene do atum e ela já tinha alergia ao atum, pode ser que ela tenha alergia a esse tomate agora, porque tem uma proteína que está presente no atum também. Então tem que existir alguma correlação assim, tá? O problema é que a gente não experimenta todas as moléculas do universo para saber quais são aquelas que a gente tem alergia. Então nem sempre vai ser assim tão fácil, né? Aqui eu estou usando o exemplo de 2 comidas. Tirei do peixe, do atum, para botar no tomate. Mas eu podia ter tirado da bactéria que mora no vulcão para colocar no arroz, né? Por exemplo. E aí eu nunca vou ter experimentado a bactéria que mora no vulcão, não vou ter como saber que eu teria alergia. Esse tipo de ideia. Tranquilo? Show, foi. Perfeito. Beleza. Então, quais são os possíveis problemas de um organismo geneticamente modificado? O que se reporta são algumas alergias, tá? Por conta dessa proteína nova, né, que está sendo inserida ali no organismo. Pode haver um aumento no uso de agrotóxicos. Esse ponto aqui ele é meio debatido, porque você faz o melhoramento genético para a planta ser mais resistente aos agrotóxicos. Isso pode fazer com que o produtor enfie mais agrotóxico ainda para matar tudo que não for a planta, já que a sua planta é mais resistente. Tá? Isso pode acabar sendo passado para a comida, né? Para o alimento, para o vegetal. Mas a ideia é que você use o melhoramento genético para fazer a planta mais resistente aos insetos, às ervas daninhas, e não ao agrotóxico em si, né? Para você ir escalando assim. Mas é possível que muitos produtores acabem aumentando a dosagem de agrotóxico, já que a planta é resistente, né? Então, mete agrotóxico, que é mais fácil, simplesmente, de garantir que não vai ter uma erva daninha, que não vai ter um inseto ali comendo a minha plantação. Outro problema é a produção de sementes inférteis. Então, se esse gene, por exemplo, da soja lá da Monsanto, que é infértil, né, que não gera uma planta que consegue gerar outra semente, se esse gene passar para a natureza de alguma maneira, eu posso desestabilizar ali aquela área, né, aquele ambiente, tá? As plantas daquela região, por exemplo. Então, isso seria um pouquinho de risco ambiental. E, como eu falei para vocês, para a gente selecionar o micro-organismo nessa etapa aqui, para eu saber qual que realmente incorporou o meu plasmídio e qual que não, eu acabo inserindo um gene de resistência, né, a antibiótico. Eu boto lá um gene de resistência à penicilina.
Então, o que pode acontecer é eu estar aumentando a resistência a antibióticos dos micro-organismos que estão presentes aqui no nosso mundo. Então, a ideia é um pouco parecida com o problema de quem toma antibiótico toda hora para qualquer coisa. Você está expondo o micro-organismo a baixas doses de antibiótico, você vai selecionando aqueles que têm uma maior resistência ao antibiótico. Então, a cada vez que você toma um antibiótico, só sobra no seu organismo aqueles que são mais resistentes. E de novo, e de novo, e de novo, de novo, até que chega uma hora que o antibiótico não vai mais fazer efeito. Tá? Então, nesse caso aqui, se houver uma transferência de plasmídeos, né, de um micro-organismo para o outro, eu posso estar espalhando uma resistência de antibióticos por aí. Então, um exemplo, né, que seria possível, mas é muito, muito, muito improvável, é eu comer esse tomate, por exemplo, que tinha lá o plasmídio, que tem resistência a antibiótico, e esse plasmídio passar para a bactéria do meu intestino, passar para a minha microbiota. Então, agora eu ganhei uma bactéria resistente a antibiótico porque eu comi um transgênico, tá? Eu acho que ainda não tem caso disso provado que tenha acontecido. Eu acho que está no campo da especulação. Tipo, é possível, temos que tomar um certo cuidado, tá? Beleza. Além disso, meus transgênicos, eles podem competir com espécies nativas, e aí eu corro o risco de extinguir uma espécie nativa caso o meu transgênico cresça muito, tá? De uma maneira descontrolada. Então, eu tenho que tomar cuidado com a minha diversidade ambiental, não posso perder, assim, abrir mão dessa forma. E isso me leva a outra pergunta, que é, por que eu não posso perder a diversidade do meu país, né? Da minha fauna, da minha flora? Por que vale a pena investir dinheiro para manter a diversidade? Por que os outros países estão preocupados com a Amazônia aqui do Brasil? Por que eles mandam dinheiro? Por que existe essa comoção global para a gente manter a preservação da diversidade ali da Amazônia? E a resposta é porque a natureza ela está cheia de potencial, tanto medicinal quanto econômico, a ser descoberto e explorado. Então, a maioria dos remédios que a gente conhece é porque a gente pegou na natureza uma molécula parecida, modificou um pouquinho e transformou em remédio. Então, normalmente, a natureza, por ser absurdamente abundante, né, a gente tem plantas e animais e micro-organismos diferentes, assim, trilhões de diversidade, normalmente a natureza já resolveu o problema para a gente. A gente só precisa achar onde está essa molécula. Então, ao invés de eu querer fazer tudo num laboratório, imagina quanto de trabalho eu não ia ter que fazer, não ia ter que ter, para criar todas as moléculas possíveis do mundo, né, possíveis do nosso universo. Não dá, acho que não dá nem para botar em séculos, nem em milênios, tá? Porque só a diversidade de elementos químicos que tem, a gente ia demorar muito, muito tempo para descobrir. E na natureza, normalmente, a gente tem essa diversidade de moléculas diferentes, tá? Presentes ali. Principalmente na Amazônia, né? Principalmente em regiões onde a gente tem muita diversidade. Então, para que eu quero conservar a diversidade no meu país? Para que eu quero conservar fauna e flora? Porque nesses organismos, nesses indivíduos, nessas espécies, eu posso ter a resposta para um problema que eu estou procurando. Então, sei lá, pode ter uma planta escondida no meio da Amazônia que tem a cura perfeita do câncer. E a gente taca fogo lá para plantar soja, sacou? Então, tem um potencial ali possível, tá? Para ser explorado. E esse potencial acaba sendo mais reconhecido pela sociedade internacional, né? Pelos gringos que enxergam esse potencial e colocam dinheiro aqui para tentar preservar do que pela gente, tá? Então, novas moléculas igual a novas possibilidades. Então, espécies não exploradas quer dizer um potencial não explorado que eu estou dando mole ali, de não saber o que tem, não saber para que eu posso usar, para que serve, tá? Muita coisa que veio da cultura indígena, né? Aquele lance de tomar chá para curar doença tal, chá de camomila para acalmar, chá de não sei o quê para melhorar, sei lá, resfriado, gases e tal. Normalmente tem alguma correlaçãozinha entre moléculas que estão presentes naquela planta e o remédio para aquela doença, tá? Então, um exemplo seria essa planta aqui chamada de vinca, que dá essa florzinha branquinha e rosa, que já foi encontrada 2 substâncias que combatia câncer dentro delas, tá? Dentro dela. Então, é uma planta que consegue, não a planta toda, né? A substância ali que está dentro da planta, a molécula, consegue combater a leucemia e diferentes tipos de câncer.
inclusive é usada até hoje no tratamento de pacientes com câncer. Então, depois de algum tempo, eles identificaram especificamente qual eram as moléculas. Aí chamaram de vindesina e vincristina. E essas moléculas especificamente são usadas como tratamento para câncer, tá? Então, essa era a parte mais pesada das ferramentas, né? Só para introduzir, do DNA recombinante. Então, agora a gente já sabe como fazer um organismo transgênico, né? Quais são os seus problemas, potenciais problemas, né, na verdade, e benefícios. E outra ferramenta que a gente usa são as próprias bactérias, fungos e vírus. Tá? Muitas vezes como vetor, é o que vai enfiar o DNA de interesse no organismo que eu quero. Podem ser utilizados tipo como reatores vivos, então a bactéria que se multiplica muito rápido, normalmente ela é o modelo ideal para eu produzir a insulina, para produzir fármacos, né? Biofármacos. E como a gente já tem o genoma deles todo sequenciado, né, a gente já sabe exatamente aonde a gente tem que mexer, é mais fácil do que se a gente for mexer com uma célula de mamífero, né, uma célula humana, por exemplo, que a gente tem o genoma todo sequenciado, mas ainda não sabe para que servem certas partes, tá? Então a gente vai usar muitos micro-organismos para produzir biocombustíveis, por exemplo, né, na fabricação dos biofármacos, anticorpos, proteínas humanas, hormônio de crescimento, por exemplo, e na biorremediação, como naquele caso da degradação do óleo, né, da bactéria que era capaz de degradar o petróleo bruto. Outra ferramenta que a gente tem é a cultura de tecidos e cultura de células. Aqui eu coloquei os vegetais, mas também se aplicaria aos animais, né, que é você tirar um pedaço do tecido de um organismo e cultivar aquelas células ali em laboratório de uma forma asséptica, né, livre de outros micro-organismos, livre de outros contaminantes. Ali você consegue selecionar as células de interesse para você, manipular elas, então fazer com que elas se multipliquem mais. Pegar uma célula-tronco, por exemplo, uma célula-tronco que tem na nossa medula óssea, tá? Todo mundo tem, presente nos adultos, inclusive, presente em vocês. Tem uma célula-tronco dentro da sua medula óssea que produz todas as células do sangue. Aí vamos dizer que tem uma pessoa que está com falta de linfócitos. Eu pego essa célula-tronco ali no meu laboratório, faço ela se diferenciar em vários linfócitos e injeto nessa pessoa que está com falta de linfócitos para compensar essa perda, por exemplo. Tá? Isso seria, então, uma terapia celular. Eu peguei a célula, cultivei ela, então a cultura de tecido está aí, né? A cultura de células está nessa parte. Eu manipulo ela é uma célula-tronco, quero que vire linfócito. Vou jogar umas certas citocinas, vou jogar umas certas moléculas para ela virar linfócito. Depois que virou linfócito, pego ela e injeto no meu paciente que está precisando de linfócitos. Tá. Então, assim, eu tenho uma produção de um produto, seja célula, seja tecido, de alta qualidade. Consigo definir as características específicas que eu quero naquele produto. E a terapia celular que eu acabei já antecipando, né? Já falei mais ou menos o que era, mas existem maneiras diferentes, né? Outras maneiras mais diversas da gente usar a terapia celular. Então, tem a terapia celular, que é pegar a célula, enfiar onde ela vai agir, literalmente, tá? Então, peguei aqui uma célula-tronco, coloquei num tumor para ver se essa célula-tronco diminui ou aumenta a inflamação, né? Faz com que o meu sistema imune reaja aqui. Uma vez que eu inseri a célula-tronco, ela vai começar a produzir várias citocinas, né? A todo momento, todas as células estão produzindo citocinas, elas estão sempre se comunicando. Minha célula-tronco, ela se comunica de uma maneira positiva, ou seja, normalmente diminuindo um pouco a inflamação, tá? Então, eu tenho essa via, que seria a terapia celular direta, pegar a célula inteira, tacar lá no problema, tá? Eu tenho a terapia baseada no secretoma. Então, o secretoma é justamente essa produção de substâncias que a célula faz naturalmente, tá? E aí podem ser proteínas livres ou podem ser exossomos, né? As vesículas carregando certas substâncias. Então, eu cultivo essa célula aqui lá na minha garrafa de cultura, no laboratório, deixo ela crescer bastante, deixo ela produzir bastante esse secretoma, que são essas substâncias. Eu pego esse líquido onde a minha célula estava embebida, né, meu meio de cultura. Pego esse meio de cultura que agora está cheio dessas proteínas que minha célula-tronco produziu e jogo só o meio de cultura lá no meu tumor, no meu problema, para ver se eu consigo resolver. Tá? Então, essa seria uma maneira. E uma terceira maneira seria ainda
utilizar a membrana da célula-tronco para levar a droga até exatamente onde eu quero. Então, esse sisteminha aqui se chama Drug Delivery, que é você conseguir levar a droga até o alvo específico que você quer. Então, as moléculas químicas, elas têm um certo tropismo, que é ter a facilidade para ir em um tecido específico, mas elas acabam se espalhando pelo corpo todo um pouco, tá? Então, os efeitos colaterais que a gente tem dos remédios, né, às vezes, tipo, estou tomando uma aspirina para dor de cabeça, mas o efeito colateral é no fígado. Por que dá no fígado? Porque ela está indo para lá, ela está interagindo com as células do fígado, apesar de eu querer que ela interagisse somente com as células do cérebro para passar minha dor de cabeça. Né? Então, os nossos remédios eles funcionam de uma maneira inespecífica. Se eu usar uma célula, ou melhor, a membrana da célula, que tem um tropismo muito específico, ou seja, que só vai atrás de tecidos-alvo, né, tecidos específicos, eu diminuo esse espalhamento da droga. Eu faço com que a droga fique mais concentrada ali no meu alvo. Então, essa célula-tronco aqui, a MSC, por exemplo, ela tem um tropismo por tumor. Tá? Ela busca aonde está o tumor e migra para lá. Se eu utilizar a membrana plasmática dela para formar uma vesícula, né, tá aqui minha vesícula, e dentro dela botar várias citocinas ou drogas de interesse, essa membrana plasmática vai servir tipo como se fosse um míssil teleguiado, né, que vai lá no meu tecido-alvo e vai levar a droga exatamente para esse tecido. Então vai aumentar muito a minha eficiência, né, porque eu estou levando a droga para onde ela tem que agir, e eu vou diminuir os colaterais, porque agora ela não vai ficar se perdendo tanto pelo corpo, por aí. Então essas seriam 3 maneiras diferentes de usar a terapia celular, de uma maneira, né, de biotecnologia. Por fim, o que a gente pode esperar do futuro? Quais são os próximos passos? Então, o que vem aparecendo de notícia agora é a utilização de inteligência artificial para fazer o design de novas proteínas. Então, ainda mais com esse DNA artificial aí, que aumenta as possibilidades de proteínas serem fabricadas, a nossa mente humana é limitada na quantidade de coisas que a gente consegue imaginar. Então, a gente vai utilizar a inteligência artificial para imitar, né, o dobramento das proteínas que a gente já conhece para tentar formar novas proteínas. Num futuro próximo, a gente deve ter também biorobôs implantáveis para monitoramento da saúde, tá? Então, tipo, um chipzinho, né, que a gente deve colocar embaixo da pele, que provavelmente vai estar conectado com o nosso smartwatch, vai ficar falando assim, nossa glicemia, nossa taxa de oxigênio, quanto está, sei lá, minha concentração de testosterona, quanto que está, quantidade de linfócitos, quantidade de hemácias que tem no meu sangue naquele momento. Provavelmente, em breve, algo assim deve surgir. Se a gente continuar esse avanço da biotecnologia, a gente deve chegar no transplante de órgãos entre animais clonados, né? Então, clonar um indivíduo para que ele seja exatamente igual a mim, que aí eu não vou ter chance de rejeição. Tá? Meu sistema imune não vai reconhecer aquilo como estranho, né? Como algo que veio de fora. Já vamos ter o humano no chip, né? Então não mais os órgãos no chip, mas o humano inteiro. Então, como se fosse um conjunto de vários chips, né? Sendo testados de uma vez só. E a gente vai ter em breve células-tronco para todos os órgãos e todas as doenças, né, feitas em laboratório. Então, se eu pego uma célula-tronco, consigo manter ela para sempre se multiplicando, e ela consegue virar vários tecidos diferentes, eu consigo usar essa célula-tronco para tratar várias doenças diferentes, infinitamente. Professor, Oi. no caso, doenças e órgãos feitos em laboratório, já pode entrar aquela classe de organoide? Isso aí. Organoide. Que aí é até melhor, que já está em 3D, né? Isso também é outra coisa que uma a realidade biotecnologia já mais trouxe. próxima, né? Não é nem tão futuro assim. Verdade, pois é. Mas é que o organoide ainda está caminhando, o organoide ainda não foi transplantado, né? Sim, Nem nas pessoas, assim. Sim, mas aí a ideia de biotecnologia já entra nessa questão, por exemplo, de você fazer um organoide para você poder testar o mecanismo de talvez um tumor naquele organoide. Como que funciona, para você poder ver novos fármacos para poder, Com como se certeza. fala, diminuir o processo e essas coisas, né?
Com certeza. A gente quer... Se fosse possível, né? Aliás, se fosse ético, a gente teria humanos dentro do laboratório sendo testados. É porque isso não é ético, não está certo, né? A gente não pode acabar com a vida do ser humano. Mas no mundo ideal da ciência, eu quero testar a minha droga no organismo igual que eu estou destinando aquela droga. Então, estou fazendo uma droga para humanos, eu quero testar no fígado humano, no pulmão humano, no sistema imune humano, no sangue Exatamente. humano. E essa é a proposta do organoide. Exatamente, isso aí. Trazer um pouco mais da realidade, né, para o laboratório. Então, quanto mais a gente conseguir imitar a natureza, o nosso corpo, os órgãos, né, os sistemas, melhor. Melhor para a gente testar isso. E essa notícia recente aqui que eu botei, da Nature Biomedicine, não, Biotechnology, que a empresa lá que fez a vacina de mRNA, né, para o Covid, está testando agora uma vacina contra o câncer. Então, a ideia seria igual à da vacina do Covid, né? Você pegar um mRNA que produz uma proteína do vírus do Covid, agora vai pegar uma proteína que é produzida pelo câncer. Vai injetar na pessoa esse RNA mensageiro, ela vai produzir essa proteína, o sistema imune vai reconhecer como algo estranho e vai começar a montar uma resposta contra uma proteína que normalmente é expressa no câncer. Então, você já vai ter um sistema imune treinado contra um possível câncer que apareça aí na sua vida. Tomara que não. Tomara que não apareça. Beleza? Essas tecnologias necessariamente precisam ser invasivas como implantar um chip para fazer essas leituras e o relógio, por exemplo, interpretar. Depois não dá para fazer essa medição sem ser invasivo, vendo a quantidade de luz que vai ser absorvida em cada molécula? Pode, né? É melhor ainda. Se você conseguir de uma maneira não invasiva, melhor ainda. É porque o primeiro passo, normalmente, ele é invasivo, né? Se a gente for pegar a história aí de vacina, por exemplo. A vacina não começou com uma agulhinha fininha que entra no braço e pronto. Ela começou com uma descamação da pele, tipo, fazer um quadrado assim, cortado da pele, e aí esfregava o extrato lá do vírus para você entrar em contato e seu sistema imune desenvolver a vacina. Mas no mundo ideal, num futuro um pouquinho mais distante, sim, dá para fazer por absorvância, sim. Como é a leitura de glicose, né, no medidor de glicose, é assim, tu bota uma gotinha de sangue lá e ele vai por absorvância. O relógio também, ele diz mais ou menos seu batimento cardíaco, né? É só o batimento cardíaco que ele vê por luzinha. Não é a propriedade química ainda. Mas estamos chegando. Esse pré-diagnóstico tem a ver com o que a Angelina Jolie fez? Tem a ver sim. É exatamente isso. Ela descobriu que tinha uma variável do gene para o câncer de mama, né, que já era corrente na família dela, acho que a mãe tinha, a avó tinha também. Aí ela preferiu, como ela tinha os dois alelos dessa variável aí dessa variante que causava câncer, né, que tinha alta chance de ter câncer, ela preferiu tirar logo a mama para não correr esse risco. Mas é isso mesmo. Ela olhou no DNA, viu que poderia vir um problema futuro, nem quis esperar o problema chegar. Galera, confirmando aqui que a Fiocruz soltou os mosquitinhos, é real. Aconteceu de fato. Aedes aegypti modificado, anti-dengue. Beleza. Então, show. Perguntas? Dúvidas? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar o grupo do WhatsApp e vou mandar para vocês com o link da próxima aula logo também. Aí já fica tudo num e-mail só, tá? Então, aula que vem, vou mandar o link por e-mail também. Junto desse link, o link para entrar no grupo. Oi, professor, eu tenho uma dúvida. Será que eu teria como o senhor verificar se a minha inscrição está ok na disciplina? Porque a biotecnologia já é uma disciplina que eu estou tentando fazer há muito tempo, e aí muitas vezes dá problema. Beleza, posso ver sim. Estou entrando aqui no sistema da Veiga. Uhum.
Não tá com seu nome aqui pra mim, não. Tá? Lucas Garcia não tá, não. Estranho, porque eu já me inscrevi na disciplina, porém. Depois eu vou mandar e-mail para a coordenadora. Tranquilo. Foi algum colega que passou o link da aula de Foi. hoje, então, né? Ah, que bom. Que bom que você tinha um colega para te passar. Beleza, fala depois lá na secretaria, mas não tá aqui na minha lista, não. Não tá? Não tá. Tá bem. Fechou. O contato tem que ser com a secretaria ou com a coordenadora, acaba sendo. Qual que seria? Acho que qualquer um dos dois consegue resolver para você. Ah, tá. Beleza, vou parar a gravação aqui. Obrigado, professor. Valeu. Ô, professor, Oi.